O código de ética do estudante. Se és incapaz de sonhar, nasceste velho. Primeiro, faz da tua crença em Deus e nos destinos sobrenaturais do homem a luz que te guiará no meio da confusão dos desorientados e da corrupção dos costumes. Segundo, toma o Brasil que herdaste dos teus maiores e transmite-o engrandecido e mais belo à geração que te suceder. Terceiro, imita os heróis da tua pátria, cultua as tradições da tua gente, confia nas imensas possibilidades do teu povo, fala-lhe transmitindo-lhe o fogo do teu ideal, e falando ou escrevendo, estudando ou agindo, crê no futuro do Brasil. Quarto, sustenta o princípio da família e honra teus pais. A família, primeiro grupo natural, é o próprio fundamento da pátria, e o bom filho será forçosamente bom patriota, e saberá um dia constituir o seu lar com dignidade cristã e sentimento de responsabilidade histórica. Quinto, sê honesto em tudo o que pensares, disseres ou fizeres. Reflete antes de dares a tua palavra, e se a empenhares, cumpre-a, ainda que isto te custe o maior sacrifício. Evita, pois, prometer o impossível e considera desonroso prometer e não cumprir. Sexto, és estudante e deves estudar. És moço e podes divertir-te. Lembra-te, entretanto, de que és também brasileiro e deves uma parte do teu tempo aos interesses de tua pátria. Sétimo, honra o diploma que um dia conquistares, mas não o coloques acima do teu saber. Oitavo, não permitas que o profissional elimine o homem que vive em ti. Nono, nos exames e concursos, nas empresas que empreenderes, nas funções que desempenhares, se não puderes ser o primeiro, procura ao menos ser um dos primeiros. Décimo, jamais coloques as conveniências da tua carreira política, profissional ou social acima da tua trajetória moral e espiritual, em que o vulgo talvez não te perceba, mas em que te elevarás aos olhos de Deus, engrandecendo-te ainda perante a posteridade. 11. Lembra-te sempre de que a verdadeira grandeza está na virtude e não no êxito dos negócios ou da carreira, porque os bens do mundo são inconstantes e podes perdê-los, ao passo que os bens acumulados em ti mesmo, a custo de aperfeiçoar-te no saber e na dignidade, nenhuma força conseguirá destruí-los. 12. Nunca julgues o valor dos homens pelo poder ou pelas honrarias que desfrutam. Julga-o antes pelo teor de caráter, que se revela na coerência das atitudes, na humilde simplicidade ao colher o lucro da vitória e na calma viril ao sofrer o peso da derrota. 13. A altitude de uma montanha só se avalia do alto de outra montanha. Eleva-te, portanto, moralmente, e só assim poderás ter noção exata da grandeza ou da mesquinhez dos homens do teu tempo. 14. Não te impressiones com a riqueza dos ricos e o brilho dos que esplendem em altos postos. Impressiona-te, sim, com a sabedoria dos sábios, o heroísmo dos heróis e a santidade dos santos. 15. Combate todas as normas ditas do direito, originadas pela imposição da força. Cultua a verdadeira justiça, que se funda na razão e se inspira nos valores espirituais. Contribuirás, assim, pelo predomínio do moral sobre o material, para que reine a verdadeira paz entre as pessoas e as nacionalidades. 16. Prefere a minoria esclarecida à maioria inconsciente e cega pelas paixões e interesses transitórios. 17. Habitua-te a consultar o mais íntimo da tua consciência, a fim de que não te iludas por alguma voz que te engana falando em lugar dela,
nas horas em que te deixas levar pelas paixões ou pelo desejo de desempenhar um bonito papel cortejando a fácil popularidade. 18º. Não sejas como os ignários, que seguiam pelos títulos de jornais escandalosos e dão crédito sem nenhum exame ao que está em letra de forma. 19º. Ensina o povo a raciocinar. É este um meio de libertar dos tiranos, dos aventureiros e mistificadores. 20º. Evita a demagogia balofa, o palavreado sonoro e vazio, literatura banal, os tropos oratórios sem conteúdo. Fala quando tiveres o que dizer e dize com sinceridade, porque a força do discurso está na convicção do orador. 21º. Arranca a juventude da disponibilidade da inércia, da indiferença, que aviltam fazer-te apóstolo. Dissemina entusiasmo, mobiliza-os da tua idade para a obra fascinante da construção nacional. 22º. Estuda os problemas nacionais, tendo em vista que não existem problemas isolados, pois todos se conjugam e devem ser resolvidos em largo plano de realizações. 23º. Entre um lugar no governo e um lugar honroso na história, prefere este, do qual ninguém poderá remover-te, nem demitir-te, nem aposentar-te. 24º. Ser um homem de pensamento, mas um homem de ação. O pensamento, para transformar-se em ação, precisa, primeiro, transformar-se em sentimento. Ideia que não é sentida é ideia morta. A ação é forma objetiva de ideias vivas, oriundas de realidades e criadoras de novas realidades. Cultiva o ideal, mas ser realista. 25º. Procura conhecer a fundo a profissão que abraçares. Faz dela um instrumento da tua cooperação na obra da felicidade humana e da prosperidade da pátria. 26º. Não abdiques nunca tua personalidade para vestir a libré de áulico ou beijar as mãos que distribuem empregos ou bons negócios em troca da alma dos beneficiados. 27º. Combate o burguês que está dentro de ti. A burguesia não é uma classe, é um estado de espírito. É o conformismo, o comodismo, o interesse vulgar, o prazer mesquinho, a incapacidade de ideal, a demissão dos deveres, a submissão ao cotidiano, o fatalismo inerme, a indiferença criminosa, o abandono à rotina, o egoísmo cego, a ostentação ridícula, a descrença e a incapacidade de ação. Liberta-te desse mal do século, que será o primeiro passo para a libertação da tua pátria e da própria humanidade, hoje oprimida pelos seus próprios vícios. 28º. Não te consumas em elucubrações estéreis e dúvidas doentias alimentadas por ti mesmo. Entre os negativos e os dubitativos, sê afirmativo. 29º. Primeiro convence-te, depois convencerás aos outros. 30º. Não te faças escravo do último livro que leres. 31º. Ser brasileiro não é difícil. Basta que sejas o que és e não o que os estrangeiros e os snobs, os internacionais e os cosmopolitas querem que sejas. 32º. Pergunta diariamente à tua consciência: que fiz hoje para enriquecer a minha inteligência, para aprimorar as minhas virtudes, para beneficiar os meus semelhantes, para servir a minha pátria e para agradar a Deus? 33º. Estuda a história do Brasil, não como espectador, mas sim como um participante dos acontecimentos por ela revelados. No momento em que a estudas, constitui uma continuidade da narrativa heróica. És a derradeira palavra do passado e a primeira palavra do futuro.
34. Aprimora-te na arte de bem falar e bem escrever a tua língua. Um povo que perde a tradição da palavra acaba perdendo todas as tradições, porque o idioma vernáculo é o veículo da história e o instrumento intelectual da sustentação da personalidade de uma pátria. 35. Festeja com alegria a ressurreição de um jovem que estava morto e apodrecia no sepulcro da indiferença, do desânimo, da dúvida ou da insensibilidade, porque nesse momento o Brasil tornou-se mais forte. 36. Procura primeiro compreender para depois te fazeres compreendido. Se assim não procederes, em vez de atrair, irritas e longe de conquistar um amigo, arranjarás um inimigo. 37. Sê cavalheiro na palavra que dizes e no tom em que a proferes. Isso não impede de sustentares as tuas convicções e terás mais facilidades em transmiti-las. 38. Não afirmes em detrimento de outrem, senão aquilo que tiveres como certo, e assim mesmo, quando isso for necessário para evitar mal maior. Combate a desgraça nacional da calúnia, da injúria e da maledicência, evitando conversas ociosas a respeito de pessoas. Eleva o nível das tuas conversas e imprime aos teus debates uma impecável linha de elegância. 39. Confessa o teu erro se te surpreenderes errado. Não sofismes por vaidade ou mal compreendido amor próprio, a fim de não passares por desonesto ou pouco inteligente. 40. Se és incapaz de sonhar, nasceste velho. Se o teu sonho te impede de agir segundo as realidades, nasceste inútil. Se, porém, sabes transformar sonhos em realidades e tocar as realidades que encontras com a luz do teu sonho, então serás grande na tua pátria, e a tua pátria será grande em ti. Pelo bem do Brasil, Anauê.